aí, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Meu nome é Anne e eu vou contar aqui relatos sobrenaturais que aconteceram comigo ou com pessoas que eu conheço enquanto eu faço uma make aesthetic. Não sei se é assim que fala, me desculpem porque o meu inglês é realmente péssimo. Vamos lá então? Gente, só para avisar que eu tô aprendendo ainda, então eu não sou nenhuma referência em maquiagem, mas tenho melhorado. Minha pele já tá limpa, eu vou aplicar agora esse primer aqui. Olha que gracinha. É do Jerry, da Etude House. E vamos lá, gente, vou contar a primeira experiência sobrenatural que eu tive. Eu tinha 5 anos de idade, meu avô estava muito doente e ele tinha acabado de receber alta do hospital. E aí, um belo dia, eu acordo contando para minha mãe um sonho bizarro que eu tinha tido, onde tinha um quarto cheio de velas e eu estava sozinha dormindo. E quando eu pedia por socorro, só quem vinha me socorrer era o meu avô. Minha família ela é espírita kardecista, então já existe uma crença em eventos sobrenaturais. Eles mesmos já experienciaram coisas do tipo. Minha mãe, sabendo da preocupação do meu avô com a saúde dele, ela pediu para que eu não contasse para todo mundo meus sonhos. Só que vocês sabem como é criança, né? Eu me lembro, sim, desse sonho, assim, não perfeitamente, mas eu me lembro desse fato porque foi marcante. Porque nesse mesmo dia eu acabei contando. Meu avô, assim, não mostrou muita preocupação. Na verdade, ele era uma pessoa que sabia esconder bem os sentimentos dele. No dia seguinte, meu avô amanheceu morto. Então, assim, marcou bastante pra minha família esse sonho, porque realmente era algo que foi o que minha mãe chama de sinais. Quando uma pessoa tá perto, assim, de desencarnar, ela morre, e aí depois que isso acontece, a gente meio que identifica esses sinais. Sinais seriam presságios de morte. Eu vou usar essa base aqui, da Essence Insta Perfect, só que essa base, ela chegou pra mim num tom muito claro, que é o número 10. Então, eu andei escurecendo ela com escurecedor de base até chegar no meu tom. Ela é bem levinha. Minha mãe e minha avó ficaram, claro, muito mexidas com esse acontecimento. E eu era criança, então, assim, não havia como ser outra coisa senão uma experiência sobrenatural. O segundo acontecimento sobrenatural que eu me recordo, eu tinha cerca de 12 anos de idade. Eu sempre fui uma pessoa muito tímida, inclusive na minha infância eu tive fobia social. E aconteceu que minha mãe chegou com meu irmão em casa, eu estava sozinha em casa, e eles chegaram com um homem, um cara. Eu, na minha timidez, fiquei dentro do quarto, só que o quarto tinha uma janela que chama vitrô, aqueles vidros assim, antigos, e de lá eu fiquei vendo não a sombra, mas dava pra ver, né? Vi minha mãe, meu irmão e esse cara que tava de calça jeans azul. Fiquei esperando eles conversarem e tudo mais. Depois ele saiu, foi embora. Eu vendo o vulto, né, das pessoas, porque não dava pra ver com clareza. E quando minha mãe foi pra cozinha, que eu fui atrás, eu perguntei quem era esse cara que tava, quem era esse homem? E minha mãe falou assim, que homem? E eu tipo, o cara de calça jeans que tava aí com você e com meu irmão. Vocês chegaram com ele, minha mãe. Não tinha homem nenhum, você tá louca? E eu, não, cara, tinha um homem aí. Como assim? Eu vi, ele tava de calça jeans. E as roupas, minha mãe tava com vestido. Não lembro que cor que era. E meu irmão com a roupa também, mas nenhum era parecido com calça jeans azul. Eu sou um pouco cética com certas coisas. Depois eu fiquei pensando, gente, será que eu tô doida? Será que eu confundi? E aí fiquei analisando aquilo, mas não tinha como eu ter confundido. Não tinha, eu analisei todas as possibilidades. Minha mãe acredita muito, porque ela também já teve muitas experiências sobrenaturais. Gente, ainda tô treinando contorno, tá bom?
Mas eu vou usar essa paleta aqui da Ruby Rose. Eu gosto bastante dela porque ela tem tons bem variados. Nessa mesma casa, alguns meses depois, eu tava no meu quarto e aí tinha um rádiozinho de pilha que eu guardava dentro do guarda-roupa. Aqueles rádiozinhos AM, FM, ele era pequenininho, vermelho. Um dia, era assim, tipo umas 7 horas da noite, minha mãe não estava em casa, porque minha mãe saía para trabalhar à tarde e voltava mais ou menos nesse horário. Eu ficava com meus irmãos. Meus irmãos eram pequenos, então eles estavam geralmente nesse horário dormindo. E aí um dia eu tava lá no quarto assistindo televisão. O que é que aconteceu? Eu ouvi um som de rádio saindo de dentro do meu guarda-roupa, onde ficava um rádio. Eu fiquei assustada, gente. Ninguém tinha mexido lá recentemente pra dizer assim, nossa, ligou sem querer e você não viu. Nada. E aí eu fiquei nervosa. Nessa de eu ficar nervosa, quando eu abri lá o guarda-roupa pra ver, eu tentando desligar o som e eu não desligava. Não desligava, apertando o botãozinho, não desligava. E eu nervosa. Aí o que aconteceu? Eu perdi a paciência de tanto medo que eu tava pra pensar racionalmente e joguei o rádio no chão. E joguei e fiquei meio que pisando nele pra quebrar, porque eu tava desesperada. Tava sozinha ali, com meus irmãos. Tava com medo, gente. Aí ele desligou. Ele tava com pilhas, né? Então, assim, tem chance dele ter ligado e tudo mais, mas pouco provável. Pra selar a maquiagem, eu vou usar esse pó de banana aqui, da Etude House, também da coleção Tom & Jerry. Esse aqui, eu me amarro nessas embalagens, gente, sério. Teve coisas também que aconteceram quando eu não estava sozinha, porque nessa situação, nessas que eu contei, eu estava sozinha. Minha avó, ela faleceu em 2008. E nessa época foi muito difícil pra gente, porque minha mãe já tinha perdido o pai, não tinha irmãos, era praticamente só a gente. E aí o que aconteceu? Nós, como espíritas, a gente procurava ver documentários, filmes que tivessem essa abordagem sobre vida após a morte, para dar aquele alívio, aquele conforto no coração. Tinha nem um mês que minha avó tinha falecido ainda, e a gente ficava vendo esses filmes. Às vezes minha mãe dormia tarde assistindo filme e tudo mais, e a gente colocava a televisão em cima de um banquinho. Um dia minha mãe acabou adormecendo quando a gente estava assistindo o filme, eu me lembro até hoje. Era aquele filme Amor Além da Vida, que tem o... Gente, eu não lembro o nome mais dele. Um ator que fazia comédia estava nesse filme. E aí a televisão começou a cair do banquinho. Gente, vocês têm ideia do tempo que leva para um objeto com um peso considerável assim cair? É muito rápido. E minha mãe estava dormindo. E o banquinho com a televisão estava em frente a ela. Gente, eu não sei como. Eu e meu irmão não sabemos até hoje, nem mesmo ela. Ela só levantou, deitada, tava assim, levantou assim, a TV! E segurou. Como a gente não sabe, porque ela tava dormindo e ela mesmo disse que não se lembra. Ela não se lembra de estar ouvindo nada, ela tava dormindo mesmo. Minha mãe ronca quando dorme. Me desculpa, mãe, dizer isso. Ela tava roncando, sim. A gente tenta ir pela lógica e tudo mais. Só que, gente, às vezes a gente racionaliza demais. Quando você vivencia ou tem alguma experiência desse tipo, é muito diferente do que alguém contando. Muitas vezes ela me contava histórias, minha avó também, e eu ficava assim, tudo bem, mas pode ser que aconteceu isso e isso, sempre pela lógica. Mas quando acontece com você, é uma coisa de outro mundo, literalmente, coisa de outro mundo. Ah, essa pastinha aqui que eu tô usando, ela é da Luve Beauty, pasta para sobrancelhas. Eu gosto muito dessa, porque eu já tive contato com outras. Teve uma que deixou minha sobrancelha avermelhada. Gente, peço desculpa pra vocês porque tá escurecendo e meu ring light não tá sendo suficiente pra segurar. Daqui a pouco vai começar a ficar ruim a imagem, mas tô dando o meu melhor aqui. Blush, eu vou usar essa paleta aqui, tá bom? É
Check Play, da Ruby Rose, tá bom? Ela tem aqui umas cores de blush, também tem iluminador e contorno. Eu vou usar essa daqui. Outra coisa curiosa que aconteceu também quando a gente tava vendo esses filmes, mas foi alguns meses depois, mas a gente tinha muito esse hábito logo após minha avó falecer, porque isso confortava muito o nosso coração. Então, em outro momento que a gente tava no quarto também, minha mãe sempre dorme durante os filmes, incrível. Ela dormiu, era de madrugada, eu acho. E eu falei bem assim pra ele: Daniel, que horas são que a gente tem que dormir? E minha mãe falou: 00:34. Aí eu olhei pra ele, a gente olhou pra ela, minha mãe tava dormindo. Ela tava dormindo. E a gente olhou no relógio, 00:34. Tá. Aí a gente foi lá perto dela. Paleta de sombras, eu vou usar essa aqui, Universe Multi Palette Pink Galaxy, também da Etude House. Olha só, tem os planetinhas. Essas são as coisas que eu me lembro que aconteceu comigo. Mas também teve fatos que eu vivenciei acontecendo com a minha mãe. Aconteceu recente, assim, tipo em 2016, que minha mãe, ela tinha um salão de apliques. Aplique de cabelo, peruca. E ela atendeu uma moça que foi com a filhinha lá. E vocês sabem como que é, né? Esses espaços assim. O pessoal vai, conversa, desabafa. Nisso a moça tinha contado que tinha uma menina, uma criança, colega de turma da filha dela, que tinha perdido a mãe recentemente. E o pai, de certa forma. Porque o que é que acontece? O pai matou a mãe e foi preso. E ela contou que ela tinha muita pena dessa criança, porque além de ser chocante, a menininha ia pro colégio agora, não tinha mais a mãe que buscava, eram os avós. É uma coisa que impacta na vida de qualquer pessoa. Imagine de uma criança que ainda não entende o conceito de morte e tudo mais. Eu ajudava minha mãe nessa época lá também com os apliques e tal. Quando foi na hora de pagar, ela chamou o marido dela, que veio buscar ela no carro para ele passar o cartão. E tudo tranquilo, aparentemente, parecia um casal normal. Casal normal criando uma filha pequena. E aí essa moça virou cliente. Ela chegou aí lá umas 3 vezes, fazer manutenção do aplique e tudo mais. E aí sumiu. E aí um dia minha mãe amanheceu pensando muito nessa moça. E ela não sabia por quê. Ela falava: nossa, eu tô pensando em fulana. Faz tempo que ela não vem aqui, não sei por que. Hoje ela não tá saindo da minha cabeça. E a gente falando: isso é besteira. Gente, uma parte do vídeo se perdeu, não sei como, mas eu vou narrar aqui então esse pedacinho que ficou faltando. Minha mãe não parava de pensar nessa moça, até que, quando foi no jornal que passa meio-dia, passou na manchete um feminicídio que tinha acontecido. E o nome da moça que tinha morrido era o mesmo dessa cliente dela. E aí veio na cabeça dela essa pessoa. E ela não sossegou. Ela falou: é ela. Eu tenho que descobrir se realmente é. Eu sei que é, mas eu preciso dessa certeza. Então ela foi lá na agenda, pegou o número dela e telefonou. Quem atendeu foi o pai vou chamá-la aqui de Jaqueline. E aí minha mãe disse que queria falar com ela. Ele perguntou quem era, minha mãe explicou que era da loja de apliques, que tinha tempo que ela não ia fazer a manutenção e que queria saber sobre ela, porque tinha acordado pensando nela. Aí então o pai dela falou assim: ela tá morta, ela foi assassinada ontem. Minha mãe deu os pêsames dela e ficou totalmente chocada, totalmente abalada. Depois que ela desligou o telefone, ela começou a orar pro espírito dessa moça, pedindo para que ela tivesse paz, que por algum motivo que ela não sabia qual, ela acredita que tenha sido uma aproximação dela, por conta dessa coincidência, assim.
de não ser uma pessoa de contato frequente, não era uma amiga, era apenas uma conhecida, e ainda assim ela ficou com esse pensamento nela o dia todo. Ah, outra coisinha que eu gravei também se perdeu. Eu sei que o melhor delineado aqui seria preto para dar um destaque, mas a minha canetinha delineadora secou e eu tô fazendo esse delineado aqui com um batom líquido rosa escuro que eu tenho. Então é meio que um quebra-galho, porque quem não tem cão, né? Caça com gato, a gente dá o nosso jeito. Iluminador, eu vou usar essa paleta aqui da Boca Rosa. O que nós ficamos pensando depois, ficamos impressionados assim, foi porque na primeira visita dessa moça lá, ela tinha contado praticamente a mesma história. Da filha que tinha ficado órfã porque o pai matou a mãe e o pai estava preso e a criança ia para o colégio, ficava lá e era buscada pelos avós. A mesma situação. Foi também o que deixou a gente bem assim, nossa. E assim, gente, a princípio eu só ia contar aqui alguns casos, mas eu fui lembrando, fui falando, deixa eu contar mais. Esse rímel aqui é da Vizela, é o No Panda, ele não mancha, ele sai as bolotinhas porque ele é aquela tecnologia filme. Eu vou passar na linha d'água dos olhos agora, esse lápis de olho aqui, ele é um bege bem clarinho, Begete o nome, é da Quem Disse Berenice. Eu particularmente nunca tive muito medo, assim, desses acontecimentos. É claro que depois a gente fica um pouquinho, mas assim, eu acreditava antes que se eu vivenciasse alguma coisa desse tipo, eu ia ficar tremendo as pernas depois. Mas até que foi bem tranquilo, principalmente para quem tem essa crença de que existe vida após a morte, sabe? Então, gente, esse é o resultado da make, olha só. A qualidade da minha câmera não é das melhores, mas tamo aí, né, gente? E espero que vocês tenham gostado, tá bom? Até a próxima, então.